Agora sim, senhoras e senhores, vamos jogar muitos coraçõezinhos no ar para receber a nossa convidada de hoje, Cristina Sarraf. Bem-vinda, minha amiga. Tudo bem por aí? Obrigada. É um prazer estar com você mais uma vez. Embora Gostoso. assim parece esquisito, você está no andar de cima, né? E eu estou no andar de baixo. Eu tenho que falar assim para você. Oi, Cris. Eu tenho que te olhar para cima. Quer dizer que você é mais evoluído que eu, né? Não, não, longe disso, longe. Muito longe disso. Eu estou só te observando aqui. Você tá bem, Cris? Trancadinha ainda na quarentena? É claro, né? Então, é isso mesmo. Não dá para sair, né? Não dá para sair, né? Não, não. Eu estou aqui desde o dia, deixa eu ver, 17 ou 18 de março. Ótimo. Trancadinha. E fazendo Trancada e protegida. montes de coisas que você não tem noção. Parece que não tem tempo para a gente fazer tudo que precisa ser feito, né? Não, e a gente em casa parece que trabalha muito mais, né, Cris? Muito mais, muito mais. Olha, você gostou do meu visual hoje? Olha, eu tô aqui no meu escritório, ó. Ah, bonito. Então, eu tava pensando, onde será isso? Aí gostei da Gostou? mandala. Aqui é meu cantinho de trabalho, de estudos, onde eu escrevo os espetáculos. Ótimo, ótimo. Ô, Cris, você E ficou sabendo que o nosso bate-papo causou na internet na outra semana, hein? Você ficou sabendo disso? não, Pois é, todo mundo comentando, queria mais, queria mais. E eu quero mais esse contato, eu quero saber mais sobre Kardec. eu não E sou hoje é uma muito, oportunidade, não? eu não sou muito de autopromoção, mas tudo bem, acho que é legal. Se foi bom, ó, vamos pensar numa coisa. O meu instinto didático pede para a gente fazer umas micro recordações, pode ser? Vamos. Antes da gente entrar no tema, vamos falar boa noite para quem está chegando? Boa Quem noite, é que está gente. chegando aí, gente? Bia, boa noite. Marta Pasquini, boa noite. Marli, Eu vi uma boa porção de noite a gente, eu vi todos. uma porção de gente, estou agradecida. Alguns são participantes de estudos que eu faço. Que E bom. hoje desencarnou uma amiga da gente, mas assim mesmo a família está ativa, porque somos espíritas, e nós, em homenagem também à Nádia, a gente está aqui todo mundo junto. Vamos aqui, vamos, a gente continua nas orações. Olha, o Isso. Pires está aí, a Selma. Marta, boa noite, sejam bem-vindos. Tem muita gente hoje na nossa live. Por É, quê? Porque né? na outra semana foi muito legal. Eu e a Cristina falamos bastante sobre Allan Kardec, Isso. mas não no ponto espírita, né, Cristina? As pessoas conhecem É, mais o Allan Kardec no espiritismo. A gente falou sobre o cientista, né, Cris? então, a gente falou sobre que ele nasceu num local chamado Saint-Denis-de-Bourg, que é é uma zona rural de uma cidade da França, No interior da França, né? no interior da França. Bourg-en-Bresse é a cidade maior que tem ali por perto, que ele teve uma vida tranquila, com uma família com recursos financeiros, uma cidade cultural, com muita natureza. Então, ele teve uma infância bastante privilegiada. E que depois, por causa de guerras, então a mãe dele, né, o pai, eu contei que o avô morreu é, Num conflito, né? guilhotinado na época do terror O da avô do Allan Kardec, tá, o gente? avô, o avô, Isso. e o senhor Benoit, tá certo? E aí ele ficou avó e depois ficou a mãe e o pai, só que o pai também morreu, também por causa de guerra, porque quando Da Napoleão Bolívia. invadiu Portugal, ele era um soldado, ele morreu. Tem muita informação equivocada sobre Kardec, dizendo que ele foi médico, que isso, que aquilo, não foi nada disso, tá certo? Ele Não, era pelo amor de um Deus. educador, um pedagogo. A gente fala, Não quando você só um fala pedagogo, ele era um dos maiores educadores da época, né, Cris? Ele isso, era assim, renomado, né? renomado, escreveu muitas obras nessa área didática, e a gente fala cientista por causa da postura dele. Ele não era um cientista de laboratório, como se pensa, não era um físico, um Ah, químico. porque as pessoas confundem, né? Hoje o cientista pra gente é aquele cara do laboratório, mas cientista, na verdade, tem a ver com pesquisador, né? Ele é um Isso. pesquisador, ele é um estudioso, ele é um acadêmico, né, Cris? É interessante dizer assim que ele foi criado
além desse ambiente, ainda com uma educação muito primorosa, é isso que eu quero falar, mas quando ele estava entrando na adolescência, ele vai ser aluno do Pestalozzi, por causa de guerra e etc. A mãe vendeu propriedades, pagou o tempo dele lá na Suíça, né? E lá na aprender por si próprio, aprender porque... Da autonomia, né? Busca, já é o princípio da autonomia aplicado lá. E, além disso, ainda ele contatava com todas as informações do Meni de Bihan, porque o Meni de Bihan, que criou a psicologia espiritualista, justamente quando ele nasceu, foi, né, coincidência, então já estava tudo isso em aplicação nas escolas. E o Pestalozzi era um amigo do Meni de Bihan, e os dois, então, trabalhavam na teoria e na prática da psicologia espiritualista. Eles tinham já uma metodologia que essa psicologia espiritualista já estava inserida nela, né? Que estava inserida, e que essa psicologia espiritualista implica em que você é uma alma encarnada. Então, eles não entendiam o espírito como se entende pelo espiritismo, mas sabiam que a gente é uma alma e que a gente estava no corpo. Então, pensa isso é fundamental a gente começar. Eu sempre, quando eu vou entrar nesse tema, eu quero deixar tudo muito bem claro para as pessoas que estão assistindo. Então é o seguinte, vocês podem mandar suas questões aí no chat direitinho, mas lembrando, espiritismo não é religião, tá? Espiritismo não é religião. Espírita não pertence a nenhuma seita religiosa, gente. O espiritismo é a ciência, vamos explicar bem simbolicamente, tá? Ciência filosófica. Uma ciência filosófica que estuda a comunicação com os espíritos. É uma ciência filosófica de consequências morais. Também no tempo de Kardec, as matérias de estudo da faculdade e dos colégios eram divididas de forma diferente, nós falamos isso da outra vez. E todo o estudo de ciências humanas era considerado ciências morais, e dentro das ciências morais tem as ciências filosóficas. Quando ele tomou contato com o espiritismo, ele entendeu, puxa, e tudo que estão me dizendo se insere nas ciências filosóficas de consequências morais. Não era apenas um estudo, trazia consequências morais. A partir daí, ele começou a fazer algumas conexões, não é? E começou a aprofundar os estudos e entender, porque aí surge no meio dessa história toda, uma tal de reencarnação. Então, foi isso que intrigou o Kardec e ele começou a estudar sobre isso, não é, Cris? Então, mas espera um pouco. Um pouquinho antes, a gente vai chegar na reencarnação. Um pouquinho antes, quero dizer o seguinte. Ele era um professor, depois perdeu a escola, trabalhou como escriturário, enfim, sei lá como é que chama aquele cargo. Olha, o Zé Primo entrou aí. Obrigada, primo. A Meire também. Boa noite, bem-vindos. E o João Sérgio também entrou. São meus amigos do interior aí. Então, o que ocorre, que eu quero falar para você é assim. Veja bem, ele vai ser convidado para conhecer um fenômeno chamado mesas girantes, nós falamos isso da outra vez, por 3 pessoas, é o Fortier, é o Carlotti e o Patier. Na verdade... atenção, as mesas girantes não surgiram na França. Não. Né? Isso veio se arrastando por outros países e chegou na moda na França. Né? O New Spiritualism, que na verdade não era só mesas girantes, mas eram comunicações, verdadeiramente comunicações com espíritos, tem começo nos Estados Unidos e se estende para a Inglaterra. Eles contatavam com espíritos, o espírito falava a voz direta, são fenômenos de efeitos físicos, tá certo? E muitas das vezes falava através do médium, mas o interesse, a busca de todo esse pessoal, e tem gente grande que eu falo assim, gente de qualidade, tipo William Crookes, que é um prêmio Nobel. Bem estudiosos, né? Sim, o William Crookes que descobriu os raios catódicos, que depois, futuramente, vai dar televisão. Ele é prêmio Nobel, William Crookes, e ele pesquisou o fenômeno. Então, ele tinha as materializações com a Kate King, através de uma médium genial, que é a maior médium que eu já vi na minha vida, que vi não, né? Fiquei sabendo, tá certo? A Florence Cook. Como é que ela chama? Florence Cook. A Florence Cook, anotem aí, porque eu também vou pesquisar, porque eu pouco conheço sobre ela, hein?
Então, através da Florence Cook, William Crookes tinha, dentro da sala da sua casa, lotada de cientistas médicos e todo o pessoal da área de ciência, porque ele era um cientista, um físico, tá certo? Naquele tempo, física e química era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, a Kate King se materializava um espírito, ficava 2 horas lá, contava a história para as crianças, ele tirou um pedaço de cabelo, pesou ela, mediu pressão, mediu assim, o pulso, tá certo? Que coisa louca isso, né, Cris? Por isso que eu estou dizendo que a Florence Cook era, para mim, a maior médium que já apareceu. A quantidade de efeitos que ela produzia através dos seus recursos, entende? E uma curiosidade, e eu não estou saindo do assunto Kardec, né? Ainda estamos no Professor Hippolyte, mas veja bem, ele foi obrigado a ficar sabendo e a contatar com fatos, por exemplo, como a Florence Cook desaparecem as pernas dela, assim como a Madame d'Espérance também. Durante a materialização, partes do corpo do médium, geralmente as pernas, desaparecem. Você entende? Coisa louca. E a gente precisa saber disso, porque Kardec, você imagina a cabeça desse homem que não aceitava comunicabilidade, nem nada. Ele tinha um pouco a mesma reação que a gente. Oi, como assim, né? Como isso é possível, né? Como assim? Até hoje a gente fala, oi, como assim? A Madame um grande pesquisador russo, o Alexander Aksakov, que fez muitas pesquisas com a Madame d'Espérance, por exemplo, também fez com outras médiums, mas com ela, por exemplo, chegou um certo dia que, disfarçadamente, ele pôs a mão assim, como fosse no joelho dela, e ela estava para trás de uma cortina, e ele queria saber se o espírito era o espírito, outro espírito, ou se era ela, aquela coisa toda de provar fraude. Disfarçadamente, ele pôs a mão assim, não achou os pés, e apoiou, foi subindo a mão assim no joelho, não tinha. Ele ficou desesperado, entendeu? Nem ela sabia. E a Madame d'Espérance... assustam a gente ainda um pouquinho, mas os cientistas comprovaram isso. E a Madame d'Espérance não entrava em transe. Ela era consciente de todos os fenômenos. O tempo inteiro. Isso a gente pode conversar outra hora. Mas, enfim... Tá, vamos organizar os pensamentos. Só falando desses fenômenos estamos falando que apareceram na dança, e aí o Kardec começou a ter contato com isso. Falamos do neo-espiritualismo que estava nos Estados Unidos, na Inglaterra, e a onda das mesas girantes chegou em Paris, tá certo? Isso tinha passado um certo tempo, aí o professor Hippolyte, ele é um professor Hippolyte... Peraí, pausa, porque a gente tem que explicar o que é mesa girante. Pessoal, mesa girante, para quem não sabe, era um fenômeno que aconteceu nesse período, onde os espíritos se manifestavam através da matéria, das mesas. Só que isso virou uma atração no mundo inteiro, né, Cris? Virou uma atração, virou um fenômeno, porque as mesas moviam sozinha, eles sentavam em volta, tinham um ritual, faziam perguntas, as mãos, e as mesas iam respondendo, né? Não era sozinha, unidas, né? Não era sozinha. Eles tinham que pôr a mão sobre a mesa, porque eles não sabiam que a energia da pessoa é que faz o espírito movimentar a mesa. Em todo caso, era assim que funcionava. Mas você quer uma coisa interessante? No século IV depois de Cristo, anos 500, já se conhecia comunicação através de uma mesa com letras, chamava-se mesa divinatória. Século IV, anos 500, porque a comunicabilidade sempre existiu. Entende? Depois, essa tal de mesa divinatória, ela tem um processo de progresso, a igreja combateu tudo ficou escondido, etc. Porém, né, nunca fica tão assim. Aí, no século XVIII, mais ou menos, volta essa mesa divinatória na forma da mesa Ouija. Vocês já sabem. Então, seria uma mesa ou... uma mesa redonda de um café... E aí as pessoas, né, sentavam em volta... A Ouija é uma tábua, é um retângulo, onde tem as letras e tem um ponteiro. E o médium põe a mão assim na beira do ponteiro, né? E o ponteiro caminha e anota as letras que quer falar. E ela vai construindo palavras e frases. Você sabe que tem livro escrito assim? Jura? Juro.
Demorava um tentão, né? Alguém tinha que anotar, né? Olha, Bom, e aí o que aconteceu? A França, esse era um meio de entretenimento do povo, isso. né? Então, Porque as mesas imagina uma mesa voando, uma mesa girando sozinha, isso atraiu sozinha. centenas de pessoas, né? As pessoas estavam lá, elas tinham que ficar em volta da mesa. Geralmente pegavam uma mesa pequena para as pessoas poderem sentar em volta, elas punham as mãos na beira da mesa, tinha que encostar o dedinho de um no Assim, ó, polegar ficava do... todo mundo assim, ó. Não, o dedinho de um no polegar do outro, assim, entendeu? Todo emendadinho, assim. Para fazer uma corrente, então ele tinha esse ritual. E aí a mesa se movimentava. E aí também começaram a fazer perguntas. E a mesa, claro, a mesa não batia um pezinho, ela descia inteira ou não, uma vez, duas vezes, dependendo do que fosse combinado. Depois eles começaram a botar as letras, tá certo? Para que fosse apontado de alguma maneira. Tinha também as cestas, uma cesta tupia. É uma cestinha que usava de vinho para pôr vinho, né? garrafa de vinho dentro da cestinha, e aí botavam lápis. Ah, teve muita coisa, a gente pode conversar sobre isso. Bom, isso daí ia para teatro, começou a virar um espetáculo para as pessoas assistirem. Por quê? Né? Só que nesse espetáculo, muitos surrupiavam aí usando o próprio magnetismo para atrair as pessoas, querendo que as pessoas comprassem ingressos. Aos poucos tudo isso foi crescendo. Mas veja que interessante, o professor Hippolyte, então, ele é convidado pelo Fortier, que é um amigo dele, magnetizador, ele era também magnetizador. Aí ele já está casado, hein? Ele casou em 1832. Ele vai ser convidado em 54. Aí ele vai, porque a Meli não pode deixar ela de lado, né? Não, tem que cuidar dela. Por favor. Então, aí o que acontece? Ele foi convidado pelo Fortier, ele não aceitou, achou, as mesas é magnetismo, o Carlotti, que era um italiano, que ele achou, ele é muito exagerado, ele tá falando de espírito, né? Pois é. Aí veio o Patier e ele aceitou, foram para a casa da senhora Planet-Maison, ele viu. Espera. Então, peraí, voltando. Ó, presta atenção, vocês estão acompanhando. O Kardec, ele estava lá, dando as aulinhas dele, lá, fazendo os trabalhinhos dele, aquelas coisas dele. O senhor Fortier, o senhor Patier, né? Eles eram mais próximos, né? Eram da academia, né? De letras, né? Dos estudos. Eles eram magnetizadores. Magnetizadores. De magnetismo. Foram lá falar, Kardec, ou na época era Hippolyte, né? Professor Rivail. Rivail, o senhor tem visto acontecendo essas coisas aí, que estão atraindo multidões e tal? Parece que tem a ver com magnetismo, a gente só não desvendou isso porque tem uma inteligência nesse negócio. Aí eu falei, que história que nada, ele duvidou. Foi não convenceu o Kardec, ele falou, isso daí é gente surrupiando. É magnetismo e tal. É magnetismo animal, isso não é normal. Então, ele duvidou umas 3 vezes. Na terceira vez que o senhor Patier foi lá e falou, Kardec, vai pelo menos na sessão assistir. Aí ele falou, tá bom. Ele por educação, né, Cris? Ele falou, tá bom, né? Deixa eu ir lá, que estão falando tanto. Eis que ele se dá de frente com esse negócio girando, essa coisa acontecendo nessa mesa. O que era, Cris? Então, quando ele viu e percebeu que as perguntas, que no geral eram levianas, sobre casamento, dinheiro, essas coisas bobas, quando ele percebeu que a mesa, que através de levantar e bater as perninhas, dava respostas com lógica, aí alguma coisa mexeu dentro dele. Ele falou, pera um pouco. Alguma coisa tem aí para estudar. Ih, a Cris caiu a conexão. Quem? Eu? Voltou, Cris. Vamos lá. Aí ele viu que o negócio era sério, né, Cris? Isso. Então ele vai saber que quem movia a mesa eram as almas dos homens que já haviam vivido na Terra e que agora estavam desencarnados. E isso vai trazer para ele um mundo de coisas novas. E este mundo de coisas novas, eu queria conversar com você. Eu quero que você comece... Pera aí. Ó, gente, eu amo a conversar com a Cris. Você viu que a conversa vai, né? Seguinte, o Kardec acreditava numa alma, gente. Ele acreditava que a pessoa tinha alma. Ele só não acreditava o que acontecia com essa alma. Ele não sabia exatamente o que acontecia com essa alma.
E principalmente que ela poderia se manifestar neste plano físico que nós estamos, né, Cris? Ele Exatamente. acreditava que tinha alma, mas ele não sabia qual era o efeito dela depois da morte, não era isso, Cris? Isso. A Igreja Católica ensina que a alma é o sopro de Deus. Quando a criança tá, quer dizer, o feto está na barriga da mãe, na hora de nascer, Deus assopra, é a alma e tem a vida, e quando morre, essa alma, esse sopro volta para o céu, sei lá, não, em algum lugar. Vira uma estrelinha para o juízo final. Não vai no céu ainda, fica em estado de suspensão das funções, portanto não comunica. E o Pestalozzi era protestante, não era católico, porque a França era eminentemente católica. Católica. Aliás, a igreja imperava em toda a Europa, né? Quem quer pesquisar, pesquisa a Noite de São Bartolomeu, quando, através do bispo e da rainha, o príncipe regente autoriza e é feita uma chacina dos protestantes. Então, um ou outro deve ter ficado escondido, como sempre fica, porém, a França manteve-se eminentemente católica. Então, a cultura francesa é essa cultura católica de que morto o corpo, a alma não tem mais funções. Ela não pensa, não age, nem nada, fica em estado de suspensão, esperando o juízo final, quando volta o corpo, e aí vai para o céu ou o inferno. Olha só que legal, gente. Olha essa situação. A Cris está dando exatamente o que a gente precisa saber. Nós estamos falando, até agora tudo bem, né? Até aqui nós acompanhamos o cientista, o educador, onde nasceu, a família, o histórico dele, como ele se casou com a Amélie, né? Entendemos todo esse processo, o primeiro contato com as mesas girantes. Só que antes da gente mergulhar no novo mundo que a Cris vai nos contar, o que é que vai acontecer? A gente tem que ver esse cenário dessa época. Nós estamos sob uma política muito ditadora. Né? Então, nós estamos com Napoleão III, que é um estúpido mental, super radical. E existem epidemias acontecendo neste período na França. Existe uma epidemia muito forte, matando milhões de pessoas por toda a Europa, chamada cólera, né? Que é uma bactéria do estômago, que também é transmitida pela fala, e que ataca o estômago. E não tinha cura, as pessoas não tinham remédio, não tinha saneamento. O Kardec... Muita pobreza, né? Muita pobreza. O pessoal começou a trabalhar nas fábricas. Enfim, poxa, era muita coisa. Agora, veja bem. Quando ele recebe quando ele participa aquele primeiro dia, depois ele continua participando de reuniões, não só na casa da senhora Pleine-Maison, ele vai em vários outros lugares, tipo na casa da família Bodin. Então ele quer saber onde ele descobria que tinha uma reunião desse tipo, que conversava com espíritos, com as almas dos homens que já tinham morrido, etc. Então ele ia lá. E ele ia munido de perguntas, diferente do New Espiritualismo, que queria provar. Bom, existe a comunicabilidade, e quem morre pode se comunicar, e só isso. E diferente disso, porque ele nem estava preocupado com isso, ele levava as perguntas que estavam na cabeça dele. As perguntas ele estruturava, né? Ele estruturava primeiro, as perguntas relacionadas à filosofia, à ciência filosófica que ele estudava. Então ele vai perguntar o que é Deus, ele vai perguntar o que é a alma, como é que a alma liga com o corpo, o que é virtudes e vícios. Ele vai fazer as perguntas que depois ele vai inserir no livro dos espíritos. Só que ele perguntava para vários espíritos, perguntavam aqui, um ali, um acolá, etc. Mas agora veja bem, ser informado de que somos imortais, estava bom. Porque a igreja também pensa assim, embora com outros... Tudo bem. Mesmo os protestantes, como o Pestalozzi, tá certo? Ser informado de que somos uma alma, tudo bem, como você também falou. Ele já tinha essa visão. Só que, para ele, era total novidade a possibilidade dessa alma ser ativa, dela manter as suas características de personalidade, de sentimento, de conhecimento e poder se manifestar. Isso para ele foi um escândalo, vocês entendem? Uma revolução. Por isso que eu disse, esse mundo de coisas novas, começa a imaginar você, que é um ator, como é que fica a cabeça de uma pessoa que tem que encontrar coisas totalmente diversas do que ele pensava. E nesse mundo de coisas novas,
Porque eu falei sobre os princípios do Espiritismo. Eu falei agora há pouco, Deus, para Kardec tudo bem. Alma, tudo bem. Tá certo? Imortalidade, tudo bem. Mas a reencarnação, agora encrencou. Porque a reencarnação para ele era inconcebível. Ele tem uma estrutura de pensamento que não combina com reencarnação. Por quê? Porque toda a sociedade até então foi criada e foi estruturada com esse pensamento, esse modelo mental da Igreja Católica. Então, vir com um novo pensamento, tanto para os cientistas quanto para toda a sociedade, era como falar assim, Cris, sabia que os marcianos estão entre nós? Você fala, oi, eu sou marciano? Oi? Para a gente não existe essa possibilidade. Né? Então, agora você pensa bem. A gente pode pensar tudo que aconteceu na cabeça dele sobre cada princípio. Vamos parar um pouco na reencarnação. Então, tá. para ele... Peraí, antes de você entrar nisso, deixa eu só fazer uma pontuação. Olha só, gente. Aqui está, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o trabalho do Kardec. Esse livro, ele serve para duas coisas. Eu estudo o Livro dos Espíritos em dois pontos. Primeiro, para entender realmente o sentido da vida e da morte, como é que os espíritos expressam isso. Mas o que mais me fascina, e que está no espetáculo A História Nunca Contada de Allan Kardec, o Cientista do Infinito, é justamente a forma todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir todo mundo vai se surpreender, porque nós não estamos contando nada da peça. Tem contribuição da Cris, ó. 100% das falas do Kardec, é a Cris que fez a supervisão, tá? E o que acontece? Este livro aqui foi um ponto, você vê que tá todo marcado aqui, por quê? Porque tem pontos de pesquisa aqui que faz eu entender como o Kardec pensava, como que o Kardec estruturava a sua pesquisa. Então, o Livro dos Espíritos não é só uma fonte de estudo sobre vida e morte, reencarnação, espiritualidade, não. É também uma forma da gente entender o homem que estruturou essas perguntas. É o cientista. Então, para quem é professor, o Livro dos Espíritos é um ótimo roteirinho para você entender como que ele fazia as perguntas e o que ele arrancava dessas histórias. Certo, Cris? Estou falando besteira? Certo. Não, isso mesmo. Então, veja bem. Vamos agora para a reencarnação. Veja bem. O Livro dos Espíritos, como você já mostrou, ele está estruturado nos princípios do Espiritismo. Alguns princípios ele vai desenvolver nos próximos livros, mas a estrutura toda do Espiritismo está aí dentro. Então tem as revistas espíritas, onde ele vai mostrar as pesquisas e tudo mais, e os demais livros, tipo dos médiuns, ele desenvolve o assunto mediunidade. Mas... Outra coisa importante... Essas coisas não foi o Kardec que criou, gente. Não. Foram os espíritos que, por comunicação, trouxeram essas instruções. Todo mundo acha que o Allan Kardec escreveu esse livro, é uma ficção. Não, lembrando, ele só organizou os temas e as escritas, né, Cris? Isso. Alguém está perguntando qual é a edição do que você tem do Livro dos Espíritos? Qualquer edição. Não tem importância nenhuma. Qualquer que você... Qualquer edição serve. A edição serve. Eu tenho aqui em mãos, ó, que você me deu, você e o Paulo me deram do Canuto, olha. Isso. Então, esse é o livro que saiu em 1857, que eu mostrei a semana passada, na outra live que a gente fez, que é o livro original, que depois ele vai melhorar esse livro, vai ampliar, e em 1860 vai sair a edição definitiva que a gente utiliza. Que é a atual, 60, 61, ele vai fazer umas modificações, a gente usa a de 61. Depois não mudou mais. Agora veja que coisa. É muito importante pensar que Kardec era um homem racional. Não é, entendeu? Extremamente racional. Racional quer dizer, ele raciocinava sobre as coisas e não aceitava por aceitar, nem por envolvimento e nem por misticismo, porque ele não tinha nem nada disso dentro dele. Então, ele vai rejeitar muito a ideia da reencarnação, porque a imortalidade, tá bom, a comunicação ele viu, não tinha como esconder isso dele, ele foi obrigado a aceitar. Aliás, acho que foi até bom, porque a mãe dele já tinha desencarnado, ele era muito ligado com a mãe, enfim, e outras pessoas também. Talvez isso deu uma espécie de um consolo. Poxa, os espíritos podem se comunicar com a gente e tal. Agora, esses detalhes de... A gente suspeita disso, né, Cris? A gente tem outros indícios aí que a gente suspeita que o grande motivador também do Kardec nessa campanha de descobrir essa relação com os espíritos é porque ele também queria saber o que acontecia com as pessoas que ele gostava e já morreram.
Mas ele não estava atrás disso. Não. Ele foi empurrado. Ele foi empurrado pelo Poitier, basicamente, e quando ele chegou na reunião, ele foi obrigado a constatar, sabe, contra fatos não há argumentos. Então, agora eu tenho que ver que raio de coisa que é essa. Mas, eu tô falando assim, deve ter sido mais fácil, eu suponho, ele ter aceito a comunicabilidade, embora ele tivesse recusado isso até então. Por quê? Porque ele contatou aquilo. Ele viu. Não tinha como esconder aquilo dele. E depois todas as conversas vão ser através de mesas ou sextatopia e futuramente por escrita, mas de qualquer modo ele está vendo que alguém com uma inteligência diferente do médium está escrevendo. E esse alguém responde as perguntas que ele traz. Ele traz perguntas de alto nível filosófico, porque ele trabalhava com isso na escola. Entendeu? E outra coisa, gente, primeiro ele viu, constatou. Depois ele foi se envolver, ele foi participar de vários grupos, Sim, né? sim. De outros grupos que eram renomados, que eram conhecidos, tinham um trabalho sério, para poder se envolver com isso. É tipo assim, que raio de coisa que é essa, né? Deixa eu me aproximar disso para entender, né? Agora mexeu comigo, entendeu? Mexeu com os meus conceitos, com a minha racionalidade, eu preciso descobrir. Bom, muito bem, quando ele vai ser informado sobre reencarnação, aí é um nó para ele. Eu estou achando. Ele não me contou, entendeu? Não deixou nenhuma cartinha para você, né, Cris? Não contou nada disso para mim. Mas pensa numa coisa que eu quero falar para você. Se você entrar aí na internet e puser um nome assim, Elisei, com Y, Mizin, com Y, M-Y-S-I-N, Elisei Mizin. É um menininho russo que com 6 anos fez concertos de Mozart, de Tchaikovsky, de Grieg e tudo mais. Você está entendendo? Eu acho que eu vi já esse menino. 6 anos, Elisei Mizin. Se você vê uma outra menininha chamada, acho que é Namur, alguma coisa assim. Peraí. Tem um indiano agora. Eu vi um vídeo de um menininho indiano tocando Mozart, se não me engano. Não sei o que, Murata. Essa menina, ela toca violino que nem o Paganini podia fazer aquilo que ela faz. Quantos anos que ela tem? 7 anos. Você está entendendo? A gente tem uns que já cresceram. Por exemplo, nós temos a Mira Willighagen. A Mira, uma cantora que você... com 9 anos, ela espantou o mundo cantando. Tá certo? Tem coisa que a gente não consegue explicar racionalmente, né, Cris? Porque como é que você vai explicar racionalmente que uma criança de 5 ou 6 anos toque dessa forma? E aí que surgem outros questionamentos, não é? Então, veja bem. E tem também, por exemplo, já é mais, com um pouco mais de idade, acho que já tem quase uns 20, o Nobuyuki Tsuji. Ele é cego, síndrome de Down, e ele toca é uma coisa tão emocionante. Ele toca todo o repertório clássico, erudito, perfeitamente. Eu estudei música, meu filho. Eu sei do que eu estou falando, entendeu? Eu tenho um instrumento e uma formação nessa área desde a encarnação passada. Sabia? Entendeu? Eu tenho um filho violinista, a gente sabe do que a gente está falando. É impressionante a perfeição desse moço agora, tá certo? Que começou também como criança, com uns 4, 5 anos de idade, síndrome de Down, cego, entendeu? Mas peraí, o Kardec não deixou nenhum bilhetinho para você sobre isso, né? Não, ele não deixou, mas eu tô querendo falar, isso está acontecendo agora. Mas no tempo de Kardec também tinha. Tinha, gente. Tinha. Entendeu? Você pensa o que aconteceu na cabeça desse homem quando ele imaginou assim, pera um pouco. Então, essas chamadas crianças prodígio, aí você tem Mozart, se você tem... Aí, tem um químico, um físico, daqui a pouco eu vou lembrar, tá certo? Eu estou no presente. Então, olha só que coisa interessante. Quer dizer que essas criaturas são reencarnantes. Elas não são privilegiadas por Deus. Simplesmente elas encarnaram, elas não lembram das vidas passadas, mas elas lembram da capacidade que elas tinham.
Compreende? E aí Que você... coisa incrível, né? Que coisa apaixonante. Coisa incrível. Nós temos um engenheiro que construiu o canal de Suez, e tem um monte de gente, tá certo? Que desde a mais tenra idade, mostra uma capacidade que é impossível dentro daquilo que se entende do natural. O que nós entendemos, Cris, por que ela está fazendo esse paralelo? Vamos só explicar essa parte. Por que existe esse paralelo dessa atualidade? Isso esteve na cabeça dele. Todas E outra essas coisa, coisas. E outras coisas. E nos conforta, por quê? Porque nós todos estamos num processo de evolução e que essa evolução ela é contínua. Isso, Por que a gente acredita em reencarnação? Porque o que eu aprendi nessa vida, eu não vou abandonar. Ela não morre no caixão. Ela vem somando outras que virão na próxima vida, né? Só que nós aprendemos tudo isso no Livro dos Espíritos, que são os princípios do Espiritismo, mas para Kardec não foi assim. Não, porque não tinha uma referência. De pouco em pouco. Os espíritos só explicavam para ele conforme ele podia entender. Porque a resistência interna dele e ter que, sabe, esse mundo de coisas novas, trabalhar a cabeça desse homem, levou um tempinho, por mais curto que seja, mas acontece que ele, antes de entender a evolução, ele tinha que aceitar a reencarnação. Porque como é que você evolui se você não reencarna? Compreendeu? E ele teve que mergulhar em estudos, gente. Quando eu falo mergulhar, é passar noites e noites trabalhando, debruçando sobre estudos. E lembrando, não tinha luz elétrica, né, Cris? Não tinha luz elétrica, era tudo a carvão, não tinha geladeira, não tinha água encanada, eram poucas as casas que tinham água encanada, não tinha saneamento básico na França nesse período. Ou seja, era um ambiente bem tranquilo da gente pesquisar, não é não? Bom, pois é. Então, pensa bem, né? Não tinha gás de botijão também, tá certo? Não, gente, o que é isso? Era cozinhar na lenha ali, né? Então, gente, olha só, todo esse período, com pandemia, política numa ditadura ferrenha, condições sanitárias precárias, isso. A mortalidade infantil da época era altíssima, porque as pessoas não tinham médicos, né? Não, assim, tinha, mas a medicina era pouco evoluída. E aí surge essa coisa no meio desse caos todo. Por isso que as escolas de magnetismo eram muito desenvolvidas na França, porque era uma forma de fazer tratamento para as pessoas que aceitavam o tratamento do magnetismo animal, entendeu? Era como se fosse um tratamento alternativo para isso, né? Agora pensa bem, faz de conta que você é o Kardec, entendeu? E os espíritos te falam... Peraí, deixa eu me arrumar então, peraí. Você tá até com... Olha, gente, o casaco tá da época já, ó. Vamos lá. Fala, Cris, eu sou Kardec agora. Faltou a costela. Ó o bigode. Então, pensa bem. Pensa bem, você é um homem racional, você é um professor, você conhece o espiritualismo racional e a psicologia espiritualista, você é voltado à construção de um mundo novo, porque ele buscava isso, através do processo educacional livre, que as criaturas pudessem aprender por si próprias. Veja, agora, ele contata com os espíritos, ele reconhece que eles existem, que eles podem se comunicar, ele curvou, tirou o chapéu para isso. Aí eles vão falar para ele em reencarnação. E ele... Peraí, é muito evoluído para mim. Então, veja bem, ele teve que pensar, vamos pensar aqui, tá? Ele teve que pensar, pera um pouco, então eu não comecei nessa vida, como fala a igreja católica e a igreja protestante, então eu vim de outra vida, então eu tive... Não, melhor ainda, Cris, ele deve pensar o seguinte, peraí, então quer dizer que aquele encontro que falaram que eu era um mestre druide, isso começa a conflitar na cabeça dele. Então, mas essa informação, ela tá chegando um pouquinho depois. Primeiro ele contata com tudo isso, porque o livro não está escrito ainda nessa altura, quando ele está descobrindo essas coisas, compreendeu? Depois vai dizer para ele, aí para ele já estava fácil, porque ele aceitou. Aí ele teve que pensar, pera um pouco, então a Amélie também, ela já teve outras vidas? Eu vou ter outras?
Aí eu estou imaginando que ele começou a olhar para todo mundo e pensar assim, pô, como é que é isso, né? Começou a questionar tudo, né? Questiona todo sentido, né? E aí, você vê nas questões 222 do livro dos Espíritos, quando ele vai colocar lá, aí ele fala assim, bom, da onde vem as diferenças? Um é doente, outro não é doente. Vamos ler, vamos ler. É muito grande. É muito grande. Não, deixa eu só pegar um pedacinho, peraí. Olha só, gente, que legal isso. 522, não, 200. pressentimento. 200. 200? É. Peraí, Cris, não me impressiona. Do livro. Olha só como a gente está viajando nessa história do Kardec. Porque pensa bem, cada criancinha que ele pensava que ele já viu na vida, ele começou a pensar, olha, veio de outra vida. É quase um livro só essa questão, gente. Fala sobre a reencarnação. E ele só começa o seguinte, ó, o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Olha onde ele foi buscar essa referência. Cris. Lógico, porque veja bem, ele foi pesquisar. Ele foi ver, ele não tinha internet. Ele mas ficou ele filósofo. Não tinha internet, né, gente? Não tinha internet, mas tinha livro. Mas ele é um homem estudioso. Então, na medida que ele foi aceitando, ele tinha que saber, pera um pouco, peraí. Jesus falou disso? Falou. Tá certo? Deixa eu constatar. O Sócrates falou disso? Falou. Então, eu que vou recusar? Percebe? Então, eu estou imaginando aqui junto de vocês, junto de todos os nossos amigos, o processo mental dele. De construção. Isso, que para nós é um gigantesco exemplo de que é possível mudar a maneira de pensar sem que a gente perca a nossa personalidade. De que nós não somos os donos da verdade. Isso é maravilhoso, Cris, isso é maravilhoso. Isso. Gente, o processo de construção exerce em nós o poder da mudança, do autoconhecimento. Sim. Né? Todos os seus conceitos construídos hoje podem cair por água abaixo se te comprovarem que há algo melhor, que há algo novo. E era isso que passava na cabeça de Kardec. Exatamente. Foi isso que passou na cabeça dele. Tanto que ele vai fazer uma pesquisa profunda até ele aceitar. Agora, pensa bem. Não está acontecendo conosco agora? Eu acho que é o momento de parar para pensar em muitos conceitos, não é não, Cris? Percebe? Mas se a gente ficar rígido na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser, nós estaremos fazendo uma retranca à realidade. A realidade nos chama, como a realidade chamou Kardec para a reencarnação, compreende? E ele, veja, que coisa maravilhosa, ele nos testemunhou, não só nisso, e muitas outras coisas que depois vou te mostrar, ele testemunhou a capacidade dele rever conceitos, admitir que ele não sabia ou que ele tinha um pensamento equivocado, aceitar e defender. Ó, eu quero apontar uma coisa aqui, que é o que a Cris está falando agora, e que eu já discuti bastante com a Cris, com o Paulo Henrique, para a gente construir o espetáculo, e foi justamente isso. O que está acontecendo? É um outro ponto que tem que ser... A gente falou de pandemia, falou da política, falou de conflitos, falou de uma sociedade em guerra, né, manifestações, barricadas, resistência de professores e artistas está acontecendo nesse momento, né? Existe uma revolução monárquica, os pobres contra os ricos. Por quê? Porque está acontecendo o processo de industrialização na França. As fábricas chegaram. Né? E existe aquele êxodo rural que estão lotando as cidades da França, e aí estão colocando mulheres, crianças para operar as fábricas, e cada vez mais uma parte da sociedade vai consumindo muito, então existe, aqui começa o consumismo, né? De comprar, As galerias passaram a existir. As galerias de moda. Passando de uma rua para outra, galerias com lojas chiques, com cafés. Existe uma pequena classe na França nesse período que está consumindo enlouquecidamente, porque são os donos da fábrica. Né? Porque tem a nobreza, que é sempre nobreza. E agora está se estruturando de uma forma mais intensa a classe média que já existia. Porque eles começa a surgir uma classe média mais empoderada, com poder de compra, mas em compensação a classe pobre, ela é enorme. E aí existem muitos miseráveis na rua. E aí o Kardec, junto com a Menet, exatamente, o Kardec junto com a Menet tinha esse sonho de que a sociedade tinha que ser mais igual. Olha só que interessante, hein?
Ele aprendeu isso. Ele teve uma oportunidade de educação gigantesca. Ela era uma mulher culta, ela era poetisa, ela era professora, independente. Ela tinha 31 anos quando se casou, percebe? Nesse tempo. Kardec era mais novo, não era? Não, é 9 anos mais velha que ele. Então, Kardec era 9 anos. Gente, olha, um casamento desse, nessa época. Olha a cabeça dos dois. Olha a cabeça maravilhosa dos dois. Então, eles acreditavam num mundo mais igualitário. Lógico. E isso eles pregavam desde sempre, né, Mas Cris? escuta, o espiritismo, na sua linha geral, porque eu não sei se você vai me chamar de novo, mas eu queria que a gente raciocinasse. Mas é claro, vocês acham que eu não vou chamar, gente? Joga coração aí, pelo amor de Deus, vocês estão gostando? Cris, você vai... Não falar muita coisa ainda. Eu queria que a gente conversasse sobre a mudança de cabeça dele em todos os princípios do espiritismo. Porque existem coisas que os espíritas hoje ainda não caiu a ficha. E Kardec já foi trabalhando a sua cabeça, mudando a sua cabeça para aceitar uma série de coisas. É a questão da mediunidade, que é diferente de influência espiritual, é questão de arbítrio, que todo mundo não tem igual, esses detalhes da mediunidade que eu já falei para você, tá certo? É perispírito, Nossa, estudo do perispírito. É maravilhoso. Olha só. Então, o que a gente tem que... O que nós estamos fazendo agora, esse exercício aqui, dessa live, é justamente repensar. Primeiro, aqueles que são espíritas precisam entender o que é ser espírita. Né? É justamente entender esses conceitos que o Kardec tinha antes do espiritismo. Princípios do espiritismo. O espiritismo é baseado em princípios, não é uma coisa aleatória assim, não. Não, e comportamentos. Comportamentos. Nós temos que mudar alguns comportamentos para ter uma sociedade melhor no futuro. Lógico. Esse sofrimento que nós passamos hoje de pandemia, de desigualdade social, de pobreza extrema, Kardec viveu isso na época dele. E nós estamos falando de quase 160 anos atrás, e que ainda não se resolveu, né? Não se resolveu. E ele e a Amélie, né? Eles, por exemplo, eles trouxeram moças que queriam estudar. Fizeram uma forma de ensinar moças, porque as moças todas não estudavam. Não estudavam. Índice de analfabetismo, autismo, mulher não tinha voz na sociedade. Ele defendia as mulheres, ele respeitava as mulheres, ele foi criado por uma avó e por uma mãe, entendeu? E casou-se com uma mulher mais velha do que ele. Então, o entendimento dele sobre a vida e sobre a construção de uma sociedade renovada é incrível. Tanto que ele está sempre... Posso provocar, Cris? Pode. Kardec não era empresário, Kardec não era político, Kardec era professor. Por quê? Porque ele acreditava que as pessoas poderiam se transformar através da educação. E a educação livre, não é a educação nesse sentido de você... como é que fala com o animal? Não é... Sobre condução, né? Não sobre adestramento. Não é adestramento. É por inteligência. Então lembramos que Kardec era professor, ele resolveu tentar mudar o mundo, a sociedade, através da educação, antes de ter contato com o espiritismo, antes dessa história do espírito. Muito antes. Então ele e a Amélie já tinham programas específicos que eles trabalhavam com pessoas que em situação de rua, pessoas que eles atendiam diariamente, ensinando. Né? A Amélie tinha grupos de estudo de mulheres, porque ela ensinava as mulheres a ler. Isso, então, gente, vamos entender o seguinte, enquanto não tiver uma educação, a gente não muda a sociedade, é isso, não é, Cris? Sim, veja bem, não muda mesmo. E se você imagina que educação é você fazer a cabeça de alguém, você também não muda o mundo. Porque então, nesse caso, é subserviência, é obediência, coisas que já estão superadas no nosso mundo atual. Que é o que a igreja fez com a gente até hoje, né? Sim. Ser obediente a Deus. Opa! O mundo atual é um mundo de cooperação, é um mundo de participação, é um mundo de você estudar e encontrar o que te serve, o que funciona para você. Porque, por exemplo, dentro de um estudo, cada um tira o que pode, porque somos reencarnantes.
Entende? Exato. Olha que coisa incrível. Tudo isso Kardec pensou. Ele falou, então espera um pouco. Os meus alunos, aquele que não ia muito bem, é porque não tinha aprendido na vida passada. E aquele que já ia logo rápido, ele tinha uma informação, uma cultura de vida passada. Aquele que nasce doente, não é porque ele foi punido por Deus, é porque ele criou alguma condição do passado e já vai nascer desse jeito. Não é que o passado... Ou seja, a situação em que a pessoa estava, ela mesma era responsável por aquela situação. Sim, seja essa ou em vidas passadas. Vida, não importa, não importa. O que ele fazia? Ele fazia justamente a ponte de tentar fazer a pessoa ter essa consciência e dar, através da educação, subsídios para que ela mesma fosse pesquisar e ela mesma ser responsável pela evolução. Então, agora você veja a tristeza, né? Por exemplo, de uma pessoa que nem eu, que nem você, eu sou professora. Não sou professora de espiritismo, que ninguém é professor de espiritismo. Mas eu faço cursos de princípios da doutrina, é a base do meu estudo. E outras coisas mais. A gente faz estudos, faz palestras. Agora, veja a nossa tristeza, quando a gente vê uma pessoa querida, esforçada, dedicada ao espiritismo, dizer que a reencarnação é para pagar pecado de vida passada. Porque o conceito de reencarnação não é esse, o conceito é uma nova... E a pessoa está equivocada. Está dizendo que ela é uma coisa e está praticando outra. Isso. Eu quero reforçar, a gente não vai entrar em ideologias religiosas aqui. Não. Mas se a gente for pensar nos princípios que Jesus, né, aplicou, será que nós estamos aplicando hoje, né? Ele amou principalmente os excluídos, né? Os rejeitados, né? Ele amou essas pessoas. A gente está amando essas pessoas. As mulheres, não é isso? As mulheres, né? Ele não foi atrás dos ricos, ele foi atrás daqueles que estavam mais excluídos. Embora ele contatou com gente rica também, não tem problema nenhum. Totalmente. Porque todo mundo é gente. Esse que é o detalhe, sabe? Atualmente eu vejo muitas pessoas dizerem assim, engraçado, nessa pandemia, todo mundo ficou igual, não adianta você ser rico ou ser pobre. Pois é. O mundo precisa caminhar para isto. E o Espiritismo é a essência disso. Quando ele mostra, veja bem, as leis universais estão em nós. Não estão em algum lugar que uma pessoa vai e compra. Não, elas estão dentro de nós. Depois vou te contar a história do bolinho de chuva, sabe? Ai, que maravilha. Peraí, Cris, deixa eu ver que horas nós temos aqui. Não sei. Gente, a nossa live já está acabando. Não acredito. São 19. Bom, já está acabando, Cris. Mas pensa... Cris, você vai ter que fazer de novo comigo, Cris. Então, mas vamos pensar bem nessa reencarnação? Vamos. Quando nasce a criança, o cérebro é novo, num corpo novo. Nesse cérebro novo não tem sinapses neuronais dos neurônios que se reportam ao conhecimento de vida passada, sino que reporta a vida passada. Por isso que esquece, não é que esquece, nubla. Mas a gente traz as tendências, tá certo? As tendências, elas são as características nossas. Tem uma analogia... Tem uma analogia que eu faço com o Paulo, que ele trouxe para mim e eu achei maravilhoso, e eu tenho encarregado, que é o seguinte. É como se fosse um teatro. Eu não sou o Alan. Eu sou o personagem Alan vivendo essa vida. Você está o Alan. A próxima vida... Você é um espírito com um temperamento X, tá certo? Construído em muitas encarnações. E agora você é o Alan. E você antes não era... Eu sou o Alan porque eu sou a alma e eu estou Alan. Quando a gente entende isso, é libertador. Cris? Lógico, porque nós temos 2 minutos. Nós não precisamos ficar com medo do passado e nem com medo do futuro. Gente, tudo faz parte da evolução. Inclusive essa situação que nós estamos passando dificuldade agora. E com certeza. Né? E com certeza, Cris, se Kardec mudou a cabeça, nós podemos mudar também. Gente, essa mulher é demais. Eu sou apaixonado por ela. Ela não acredita nisso. Eu acho que nós vamos marcar... É o seguinte, eu estou revezando entre Cris e Paulo Henrique de Figueiredo. Tá. Então é o seguinte, na próxima sexta-feira eu tenho um encontro com o Paulo Henrique de Figueiredo, que nós vamos dar andamento sobre a construção das obras de Kardec. Nós vamos falar sobre Gênese, a Gênese, a obra Gênese, que é a última obra, né? O quanto eu trabalhei nisso, você não tem noção.
Traduz Ó, inteirinha. sexta-feira que vem, nós estarei com o Paulo, já convido todos vocês. E depois, na outra Outra sexta-feira, sexta-feira, Cris é comigo. tá bom. Nós vamos falar dos outros princípios. Vamos? E sabe o que eu Vamos. quero marcar com você? Um papo, depois dessa reunião que nós vamos ter, eu quero falar sobre Amélie Baudet. Tudo bem. Vamos Que dedicar uma ótimo. live só para ela. Tá. Vamos? Vamos. Vocês topam, gente? Tudo bem aí? Coraçõezinhos no ar, comentários rolando. A gente vai acabar a nossa live porque o nosso tempo acabou aqui, mas eu quero dar uma dica. Existe um canal no YouTube chamado Canal Teatro Espírita Oficial. Curte lá, se inscreve. Essa live estará disponível a partir de amanhã, porque eu vou passar a noite editando. Então, a partir de amanhã, essa live já está disponível no canal, assim como tem outras lives lá com o Paulo Henrique, e tem os contos espíritas, que Estão são lindos, contos, estão muito são lindos. maravilhosos. Estou adorando os contos. Cris. Eu amei esses contos. Beijo. Gratidão a Beijo vocês no seu a todos. coração. Até. Muito obrigado por disponibilizar o seu Continuamos tempo. juntos, né? Nós Tamo continuamos junto. juntos. Nós estamos juntos. Vamos marcar a próxima. Marca a Gente, sexta. obrigado pela audiência. Boa Beijo. sexta a todos. Bom final de semana. Se cuidem. Fiquem em casa. Tá Isso. bom? Tá. Beijo, Cris. Beijo.